Questão número 13 do exame para o Colégio Naval em 2018, para a turma de 2019. O tema, regra de 3 composta. Olá a todos. Esta questão do Colégio Naval é um excelente problema de modelagem e de aplicação da regra de 3 composta. Infelizmente, nenhuma das opções de resposta apresentada pela banca atende. Logo, é um problema para o qual cabe recurso. De qualquer forma, é um problema que eu considero excelente e vale a pena nós darmos uma estudada nele. Vamos apresentar então o enunciado, seguido da resolução. Enunciado da questão número 13. Um fazendeiro possui X galinhas e ração estocada suficiente para N dias. Sabe-se que cada galinha consome a mesma quantidade de ração diariamente. No final de T dias, para 1 menor do que T menor do que N, o fazendeiro adquire outras K galinhas, sendo que cada nova galinha consome o triplo da ração diária que uma das X galinhas anteriores consome. Supondo que não houve renovação no estoque de ração e que, além de alimentar todas as galinhas conforme suas necessidades diárias, nenhuma foi retirada do galinheiro, marque a opção cuja sentença permite obter a quantidade de dias Y que faltam para acabar o estoque atual de ração deste fazendeiro. São oferecidas estas 5 alternativas de resposta. Iniciemos pelos elementos do problema. Seja que a quantidade de ração disponível e a este valor está associado X, que é o número de galinhas existentes. Da mesma forma, N é o número de dias que são suficientes para que o estoque de nível Q alimente as X galinhas já existentes. K será o número de galinhas novas adquiridas pelo fazendeiro. E T, o número de dias decorridos quando da aquisição das K galinhas novas. Agora vamos examinar a situação do estoque de ração no momento de aquisição das K galinhas novas, ou seja, já são decorridos T dias. Vamos chamar essa situação do estoque de S. Então, qual é a fração de consumo das X galinhas existentes? Se Q é uma quantidade de ração suficiente para alimentar as X galinhas existentes por N dias, o consumo dessas X galinhas diário é Q sobre N. Como foram decorridos T dias, a quantidade de ração consumida pelas X galinhas existentes durante esses T dias é dado por T sobre N vezes Q. Isto resulta em que a situação do estoque de ração no momento de aquisição das K galinhas novas será S igual a Q, que era o nível total do estoque, menos o consumo das X galinhas durante T dias. Vamos chamar esta relação de relação 1. Vamos examinar agora a quantidade equivalente de galinhas em relação ao consumo de ração. Note que, se uma galinha das novas consome o triplo de que uma galinha já existente, em relação ao consumo de ração, tudo se passará como se o fazendeiro tivesse adquirido
3K galinhas. Portanto, ficando com X mais 3K galinhas. Seria, portanto, uma relação equivalente. Fixando, se cada uma das galinhas novas consome o triplo de ração de cada uma das galinhas existentes, então tudo se passa como se o galinheiro ficasse com um consumo equivalente a G de E igual a X mais 3K galinhas antigas. Logo, a quantidade equivalente de galinhas após a aquisição, note bem, é uma quantidade equivalente, será G de E igual a X mais 3K. Essa é a relação de número 2. Agora, quais são as grandezas envolvidas no problema? São 3. Número de galinhas, número de dias e nível do estoque de ração. O que nós precisamos? Precisamos determinar qual é a relação de proporcionalidade entre essas grandezas. Vamos fazê-lo organizando inicialmente um quadro. Então, começamos a análise de relação de proporcionalidade entre as grandezas, definindo uma variável y, que é o número de dias que faltam para esgotar o estoque. Em seguida, construímos um quadro com 4 colunas e 3 linhas. Na primeira coluna é a situação anterior à aquisição das K galinhas novas. E na terceira linha, situação após a aquisição destas K galinhas novas. Na situação anterior, eu tenho que, na segunda coluna, para X galinhas, decorreram 3 dias. E o nível do consumo foi a relação entre T e N, T dividido por N, vezes Q. Esse foi o consumo das X galinhas em T dias. Agora, após a aquisição, o galinheiro passa a ter um equivalente de X mais 3K galinhas, equivalente em relação ao consumo de ração. E ele terá que alimentar estas galinhas por Y dias, com uma quantidade remanescente no estoque de ração de Q menos o que foi consumido nos T dias anteriores. Então vamos agora fazer a análise. Vamos imaginar que o número de dias decresce. Então, se o número de dias decresce e eu tendo que alimentar essa quantidade de galinhas, significa que eu vou ser capaz, com o mesmo nível de estoque, de alimentar um número maior de galinhas. Vale dizer, essas duas grandezas, número de galinhas e número de dias, são inversamente proporcionais. Agora, se o número de dias decresce, o nível de consumo também decresce, porque eu utilizei a ração no número de dias menor para a mesma quantidade fixa de galinhas. Então, eu posso dizer que as grandezas número de dias e nível de consumo do estoque remanescente são diretamente proporcionais. Consolidando a ideia, quanto menor o número de dias necessários para esgotar o estoque, maior será o número de galinhas, seta para cima. Quanto menor o número de dias necessários para esgotar o estoque, menor será o estoque remanescente, seta para baixo. Isso significa que, nesta nossa análise, número de dias e número de galinhas são grandezas inversamente proporcionais, enquanto número de dias e estoque remanescente são grandezas diretamente proporcionais. Vamos fixar essa conclusão. Então, as grandezas número de dias e nível remanescente do estoque são diretamente proporcionais, enquanto as grandezas número de dias e número de galinhas são inversamente proporcionais. Então, agora nós podemos estabelecer a relação por regra
de 3 composta. Então, nós temos t está para y, assim como x mais 3k para x, é a parte inversamente proporcional, multiplicado por t sobre n vezes q menos t sobre n, q. Então, esta relação 3 é uma relação simplesmente obtida por regra de 3 composta. Vamos agora procurar a sentença fazendo as simplificações na relação 3. Então, nós temos aqui a relação 3, que foi obtida por regra de 3 composta, em que nós observamos que o Q pode ser simplificado. Então, eu tenho que t está para y, assim como x mais 3k sobre x, está para t sobre n dividido por 1 menos t sobre n. Agora, observe que se eu reduzo ao mesmo denominador, aqui eu tenho n menos t sobre n. Isso vai implicar que eu posso simplificar este n aqui com este n aqui, resultando então em t está para y, assim como x mais 3k para x, multiplicado por t sobre n menos t. Mas eu observo que também o t pode ser simplificado à esquerda e à direita. Então, 1 está para y, assim como x mais 3k está para x n menos t, resultando em, multiplicando em cruz, 3k mais x vezes y é igual a n menos t x. Essa é a sentença procurada. E qual é o problema? O problema é que não corresponde a nenhuma das opções de resposta. Encerramos então o exercício. Se vocês estiverem com dúvidas, ou mesmo se tiverem alguma consideração a ser feita, utilizem preferencialmente o fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.